5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O que projetar desse Cruzeiro nessa reta final do Brasileirão? Não, ganhar os jogos que temos para ganhar. Temos um jogo aí, 2 jogos em casa agora na sequência. Primeiro Fluminense, depois Avaí. O momento é de encerrar bem. Estamos aí no bolo da frente. E se melhorarmos o nosso aproveitamento aí na reta final, podemos terminar aí, no mínimo, no G4, que é uma colocação, para quem não é campeão, uma colocação respeitosa. Sem o Henrique suspenso, a substituição natural é o Lucas Silva? Certamente. Tá fácil, né? Tá fácil. Bom, já foi. Agora, mano, nessa volta em casa no Campeonato Brasileiro, o time não atuou da maneira que vocês planejavam no jogo contra o Flamengo. O que fazer diferente nesse jogo dentro de casa? Mais um aí que o Cruzeiro tem essa oportunidade de continuar somando aqueles pontos que o time projetou. Bom, jogos são jogos. Não conseguimos fazer porque não fizemos bem uma parte e o Flamengo fez muito bem a sua. E agora temos que escrever uma história diferente diante do Fluminense, né? É um jogo com outra característica, mas vale para todo mundo, vale muita coisa. Para o Fluminense também vale, né? Que está com 43 pontos, se não me engano. São jogos decisivos e nós temos que ter comportamento de jogo assim. Isso é o primeiro passo para a gente igualar uma disputa como essa, é cuidar do comportamento da equipe, né? Então é em cima disso que a gente está trabalhando nesses últimos momentos de preparação. As partidas no Campeonato Brasileiro, para ninguém, elas têm sido fáceis e cada um tem aí o seu desfalque. O Cruzeiro tem do Henrique, o Henrique Dourado desfalque, também o tornou-se o time do Fluminense. Nessa situação, muda um pouco a maneira do Cruzeiro de atuar com esses desfalques do Fluminense e também em virtude do desfalque do Cruzeiro? Muda a característica do nosso volante, porque Henrique é o jogador mais experiente, é o capitão. Então, são 2 jogadores com um pouquinho mais de característica de segunda função, né? Tanto o Romero quanto o Lucas. Mas são jogadores que já atuaram juntos, já sabem como nós posicionamos o nosso meio-campo. Vamos manter o mesmo tipo de posicionamento, embora provavelmente Romero vai fazer mais vezes a primeira função e Lucas mais vezes a segunda por característica individual. Mano, em cima desse objetivo aí que você disse, de quem sabe terminar no G4 do Campeonato Brasileiro, mas pensando nesses 5 jogos, dando aquela sequência do planejamento do ano que vem, pode ter alguma mudança mais significativa, observações em termos de jogadores que pouco atuaram nessa temporada, neste final de Campeonato Brasileiro? Então, eu pretendo usar nos próximos jogos aí na frente Galhardo. Ainda não nesse, mas no outro, certamente, a partir do outro vou utilizar, porque penso que ele já atingiu uma condição para poder fazer grande parte do jogo, né? No mínimo 70% a 80% em termos de condicionamento físico. Condicionamento técnico vai sofrer um pouquinho, mas vai adquirir para a gente avaliar questões importantes, aí sim, para a temporada seguinte, né? Os outros jogadores, talvez use Jonathan mais um pouco. Sobe já voltou, então temos um pouquinho mais de segurança aí na frente para não arriscar tanto. Enquanto o Arrascaeta estiver fora, talvez use Messidoro, pelo menos uma parte do jogo também, como fiz lá em Curitiba. Mas vai depender sempre da partida em si, né? Não quero criar uma situação prévia, porque futebol não é matemática, não é essa exatidão toda. Queria fazer uma experiência na quarta-feira contra o Flamengo e acabou não sendo possível fazer, que é usar Brian na primeira linha e Diogo na segunda, que é uma possibilidade que temos para frente também, dentro de um jeito de jogar, poder utilizar mais vezes os jogadores. Pode ser que nesse jogo aconteça aí a oportunidade de também fazer isso. O Léo, ele não atua desde aquele 1º de outubro contra o Corinthians. A saída do Léo, por mais que peças importantes entraram ali, deu um tom diferente para a defesa do Cruzeiro. O Léo vinha num entrosamento com o Murilo muito bacana. Você acha que isso pesou também para
às vezes um desajuste ali no posicionamento dos zagueiros, por mais que Digão e Manuel tenham feito partidas boas, o Murilo também, mas a saída do Léo, o Cruzeiro sentiu muito neste momento, mano? Sentiu, porque certamente foi a dupla que mais estava ajustada e se ajustou durante os jogos, né? Você cria entrosamento, você cria conhecimento de um para outro, cria confiança mútua, então isso vai dando, sem dúvida nenhuma, um rendimento melhor. O Manuel também veio depois de bastante tempo sem jogar, né? Essa questão do ritmo é importante e influi certamente na atuação individual de um jogador como o Manuel, que é um jogador de força, que é um jogador de ímpeto. Mas Léo já vai estar de volta, pelo menos vai estar relacionado para o jogo. E vamos ver como a gente conduz isso. Mano, permita-me fazer uma pergunta que foge um pouquinho da sua alçada, mas talvez você possa responder e comentar o assunto. Se foge da minha alçada, dificilmente vou conseguir responder. Não, mas você vai poder responder, sim. Nos últimos dias vieram à tona as notícias de que o Cruzeiro está devendo 50 milhões de reais em ações na FIFA, fora outras dívidas, né? Que é um valor que talvez assuste um pouco. Eu queria saber se, para o time, para a montagem do time, isso atrapalha alguma coisa, se você já conversou com a diretoria que vai assumir o Cruzeiro nos próximos anos a respeito disso, o que eles te passaram, se você puder comentar também. São assuntos delicados e que se fala internamente, né? Claro que se fala. Você sempre tem muita curiosidade, provavelmente, quando o treinador senta para conversar sobre o que ele fala na renovação. Os treinadores que já têm experiência, que estão acostumados e que têm conhecimento disso, falam dessas coisas mesmo, porque elas são importantes. Elas são importantes para quem está, porque honrar os compromissos internos é parte importante para o treinador, seus jogadores estarem bem, né? As coisas andarem bem, dá tranquilidade para você poder cobrar aquilo que tem que ser cobrado no dia a dia do futebol. Então, nós certamente falamos desses assuntos também. Mas são coisas que também fazem parte dos clubes, né? E o que sempre tem que haver, pelo menos na minha visão, é a intenção de solucionar essas questões, porque está em jogo a imagem de um clube como o Cruzeiro. E o Cruzeiro tem uma imagem muito boa aí fora e foi construída com anos e anos e anos de abnegação e trabalho de todas as pessoas que passaram por aqui. Então vamos todos continuar trabalhando na próxima temporada para que essa imagem continue sendo boa e, quando não estiver tão boa, para que ela melhore. Tá ligado? Mudando um pouco de assunto, esses meninos do Sub-20 vão para a final. Você vai para o jogo para observar alguma coisa? E qual que é a importância que você vê para eles decidirem esse título contra o Atlético Supercopa Brasil? São jogos de formação, faz parte da formação dos jogadores, né? Não é a parte principal, a formação é uma coisa muito mais ampla. Mas, felizmente, nós temos um calendário importante para os jogadores, né, participarem de jogos como esse que servem de referência. Eu me lembro que, quando estava na China, fizemos uma reunião com a confederação e eles me perguntaram o que eu via entre os maiores problemas do futebol chinês para a formação, de falta de calendário. Os nossos jogadores, em média, na sua formação, jogam 250 jogos importantes. 250 jogos, comparado com o da China, que é 30, dá uma diferença bastante grande na formação de um jogador, né? Por isso que a gente tem uma formação melhor, por isso que a gente consegue colocar jogadores, né, nos principais campeonatos do mundo e nos principais clubes do mundo e conquistando os títulos que todos sabemos que são conquistados com a participação de jogadores brasileiros. Você vai assistir? Nós temos duas pessoas que fazem parte da transição, né? Uma delas é o James, que veio para o clube para exatamente fazer isso.
para ficar entre a comissão técnica do profissional, junto com ela, e também fazendo todo o acompanhamento de lá. Temos ótimo relacionamento com o Emerson, que é o técnico do Sub-20, com o Célio Lúcio. Sempre que temos oportunidade, trazemos os jogadores aqui, às vezes para observação, às vezes para jogar jogos treino contra, para ir conhecendo os jogadores, né? Temos uma ideia boa do que temos lá, e por isso que temos segurança para trazer os jogadores para cá quando for a necessidade. Mano, você falou sobre essa questão dos jogadores que você quer aproveitar e falou em relação ao Brian e ao Diogo, né? Para esse jogo agora, a única mudança é o Lucas Silva, ou você já vai mexer no time que começa jogando? A escalação só naquela hora mesmo, sempre, né? Vamos trabalhar para ver como se comportam os jogadores que voltaram, como Sobs, né? 48 horas depois de ter jogado 45 minutos, depois de muito tempo. Essas coisas são importantes para ver. Tem o retorno do Rafinha, que ficou ausente, né, no jogo passado e vinha rendendo bem. Então é provável que Rafinha inicie o jogo. Vamos avaliar Robinho, que fez a segunda partida, uma partida e meia, depois de bastante tempo também. As consequências costumam aparecer mais no terceiro jogo, onde o jogador sente um pouquinho mais, e aí vamos ter que avaliar bem para saber se iniciamos ou se deixamos para uma segunda parte do jogo também. Tudo isso vai ser decidido amanhã. Então não tenho a resposta ainda agora.